Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso 23º dia. Agora nós vamos fazer a nossa leitura de Êxodo 13 a Êxodo 15. Vem comigo então para a nossa leitura de hoje. Êxodo 13. O primeiro filho é separado para Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: separe para mim todo primeiro filho homem dos israelitas e todo filhote macho dos animais domésticos para serem meus. E Moisés disse ao povo: lembra desse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos? Esse é o dia que o Senhor os tirou de lá pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito nesse dia, no primeiro mês, o mês de Abibe. O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento e no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. Nesses 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão com fermento. Nesse dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez quando vocês saíram do Egito. Esta festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa. E os ajudará a lembrar de recitar e de estudar a lei do Senhor, pois com grande poder ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo todos os anos. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Quando ele lhes der essa terra, vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem. Todo o primeiro filhote macho também pertencerá a ele. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, oferecerão a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão: com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos, quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair. O Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto das pessoas quanto dos animais. É por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primeiro filhote macho, mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada na mão ou na testa de vocês, e nos fará lembrar que com seu grande poder o Senhor nos tirou do Egito. A coluna e a nuvem de fogo. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão guerra. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Olha só esse nosso primeiro comentário a respeito disso, né? Que é um caminho didático de Deus. A gente pode ver que nessa passagem Deus optou por levar todo o povo por um caminho completamente diferente do que naturalmente se esperaria, né? O caminho mais curto ele teria dado entrada saindo do Egito, indo direto ali para a Palestina, onde a gente está vendo que na verdade é a Filistia dessas épocas. O tempo médio de viagem a pé desse caminho duraria entre 10 a 20 dias. Era o caminho mais curto, mas eles encontrariam guerra, encontrariam dificuldade, e a gente pode ver que Deus está preocupado nesse sentido que os homens ainda não estão preparados, de que o povo ele ainda não foi solidificado de uma forma que eles pudessem verdadeiramente suportar esse tipo de coisa. Deus conhece o seu povo e sabe o caminho que é a garantia de que eles vão poder atravessar. Então, quando o Senhor estava mandando o povo pelo caminho do deserto, não era simplesmente que ele queria que o povo ficasse andando mais. A gente vai ver que em tempo real, mais ou menos gasto pelo povo, durou de cerca de 1 ano a quase 2 anos a saída deles do Egito até eles chegarem em Canaã, na primeira vinda deles, no primeiro momento que eles chegam lá para mandar os espias. Olha a diferença entre 10 a 20 dias a quase 1 a 2 anos. Por que disso? Porque era o caminho garantido, era o caminho que Deus tinha olhado e na sua presciência já tinha escolhido e sabia que aquele caminho daria certo para aquele povo. Então a gente tem que ver que Deus está priorizando a segurança do povo. Deus está
mostrando para o povo que ele não quer que entre em conflitos desnecessários, que ele quer optar por ser pedagógico com o povo, para poder fazer ele aprender a confiar na provisão de Deus. Então, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, todo mundo que está assistindo, às vezes a gente olha para os caminhos de Deus e a gente fala assim, Deus, não faz sentido nenhum, o Senhor está me mandando dar uma volta muito maior do que eu devia fazer. Isso é para te preservar de batalhas que você não ia precisar ter que ter, aflições que você também não ia precisar ter que ter, de tantas coisas que no final das contas vale mais a pena. E é o caminho garantido, sabe? É o caminho que dá garantia. O caminho que o Senhor escolhe para nós é um caminho que nos garante a gente chegar no final. Se a gente for fazer esse paralelo com aquilo que Davi escreve em Salmos 23, vai falar exatamente isso. O Senhor é o meu bom pastor, de nada terei falta. Por que de nada eu terei falta? Porque é o Senhor que me guia. O Senhor tinha visto para esse caminho e fala, desse caminho não vai faltar nada para o povo. Esse caminho é o caminho que eu vou prover para o povo. Esse é o caminho que eu sei que o povo ele vai conseguir chegar são e salvo no final. Então a gente tem que ter esse entendimento que não é simplesmente o tempo de viagem, o tempo de duração, mas é o caminho que Deus escolheu na sua presciência, na eternidade, que isso seria melhor para mim. E eu tenho que ficar em paz com isso. E é difícil às vezes a gente ficar em paz porque a gente olha somente pelo sentido natural. Então aqui fica uma dica, meu irmão, minha irmã. Se você está tendo dificuldade hoje com o caminho que Deus está te dando, pode ter certeza que ele é o melhor caminho. Eu gostaria de ter ido por um outro caminho, eu achava que isso ia ser mais fácil. Se eu não tivesse que tentar agradar a Deus nesse determinado ponto, pode apostar que você estaria tendo um prejuízo muito maior do que você está tendo agora. Então, tranquilize o teu coração. O Senhor é o teu pastor. De nada você vai ter falta. Se você for guiado pelo caminho de Deus, vai dar tudo certo. Vamos continuar aqui. Os israelitas sairiam de Sucote e acabaram em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles, numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14. Os israelitas atravessam o Mar Vermelho. O Senhor Deus disse a Moisés, diga aos israelitas que voltem e acampem em frente a Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zephon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês, então eu derrotarei o rei e o exército, mostrando assim o meu poder. Os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e seus funcionários mudaram de ideia e disseram, vejam só o que fizemos, deixamos que os nossos escravos os israelitas fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que o faraó rei do Egito continuasse teimando e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde estavam acampando, na beira do Rio Vermelho, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote e de Baal-Zephon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhes dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês verão esses egípcios, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. Eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna da nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas.
A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Deus. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez com que o mar virasse terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar com todos os seus cavalos, com carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando a favor deles contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, mas o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar, e não sobrou nenhum egípcio com vida. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de águas nos dois lados. Naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. A canção de Moisés. Então Moisés e os israelitas cantaram essa canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor porque ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu forte defensor, foi ele que me salvou, ele é o meu Deus, eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai e eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro e o seu nome é Senhor. Ele jogou no mar o exército egípcio e os carros de guerra, e os melhores oficiais se afogaram no mar vermelho. O mar profundo os cobriu, como uma pedra, eles foram até o fundo. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível, ela despedaça o inimigo. Como é maravilhosa a tua vitória, derrotas os teus inimigos, com a tua ira furiosa tu os queimas como se fosse palha. Tu sopraste e as águas se amontoaram, as ondas se levantaram como muralhas, e o fundo do mar ficou duro como gelo. Os inimigos disseram: nós iremos atrás deles e os alcançaremos, pegaremos todas as coisas que são deles e ficaremos com tudo o que quisermos. Com as nossas espadas nós os mataremos. Porém tu, ó Senhor, sopraste e os egípcios se afogaram, afundaram como chumbo no mar bravo. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que podes fazer? Estende a tua mão direita e a terra engoliu os que nos perseguiam. Por causa do teu amor, tu guiaste o teu povo que salvaste. Com o teu grande poder, tu os levaste para a tua terra santa. Os povos ouviram falar do que fizeste e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados. Os chefes dos elamitas estão assustados. Os poderosos moabitas perderam a coragem. Todos os cananeus estão tremendo. O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram o teu grande poder e ficaram parados como se fossem pedras, até que tivesse passado o teu povo, o povo que livraste da escravidão. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor, que escolheste para morar, o templo que tu mesmo construíste. O Senhor Deus será rei para todo o sempre. Amém. Que canção maravilhosa, né? Olha só, seguido dessa canção a gente também tem a canção de Miriam, irmã de Moisés. Versículo 19. Os israelitas atravessaram o mar em terra, porém quando os carros de guerra dos egípcios com seus cavaleiros entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e os cobrissem. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam, tocando pandeiro e dançando. Miriam cantou para elas assim: cantem ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. As águas amargas. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: o que vamos beber? Então Moisés em alta voz pediu socorro a Deus, o Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e ela ficou boa para beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse:
Se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam perto da água. Aqui nessa última passagem, a gente pode ver que vai ser começados 10 testes. Na verdade, esses 10 testes da parte de Deus, eles já começaram lá no Mar Vermelho. O que são esses 10 testes, né? A gente vai notar agora que até a chegada do povo para a Terra Prometida, a primeira chegada, vão ser diversas vezes que o povo vai começar a murmurar, vai entrar em desobediência e vai ficar evidente a falta de fé do povo em Deus. Geralmente esses casos eles são precedidos justamente com a frase: por que você nos trouxe até aqui para morrer? O que acontece? O povo ele não vai acreditar que verdadeiramente eles vão poder chegar no lugar onde é que Deus vai estar prometendo, e cada vez que eles enfrentarem uma dificuldade, eles vão falar: ah, quem dera eu estivesse no Egito, por que você me tirou do Egito? Que nem aconteceu já nesses dois primeiros casos. O primeiro caso foi no Mar Vermelho, onde medo e murmuração acabou tomando conta de todo o povo, falando que Moisés tinha tirado o povo do Egito para morrer ali no meio do deserto. E logo em seguida a gente já vai ver em Mara que vai ser essa reclamação em relação à água, que é exigida uma solução de Deus, né? E a gente vai ver que logo após essa solução e essa prova que o povo teve contra Deus, o Senhor os conduziu para um lugar onde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ou seja, eles estavam reclamando de algo que na verdade o Senhor já tinha provido para eles, né? Durante todo esse período, todos esses testes, a gente vai ver que na verdade o povo ele vai começar a mostrar uma característica de incredulidade forte. Incredulidade das promessas, incredulidade que o Senhor ele vai cumprir com a sua palavra, e isso vai ser algo extremamente prejudicial para o povo. Porque à medida que essa incredulidade vai aumentando, Deus vai começando a sancionar o povo com castigos. Deus vai começar a realmente trazer para o povo disciplina, né? Nesses dois primeiros casos a gente vê que só foram orientações, mas a gente vai começar a perceber que o próprio povo não acredita no Deus que vai os guiar. Que nós possamos ser ao contrário disso que está sendo apontado, em meio a todos os testes, em meio a todas as provações que Deus tem nos guiando para a nossa promessa da vida eterna, a gente possa se permanecer fiel e bem dizendo ao Senhor. Amém? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu te espero amanhã e que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau.